Então, com o log aberto, vamos focar aqui no número 0, tá? E aí, vamos clicar nesse cara aqui chamado Gyroscale. Tem o Roll, tem o Pitch, tem o Yaw e aqui o Determ, tá? Vamos clicar primeiro no Roll e aí vai abrir essa janelinha, vamos expandir e isso é o nível de ruído do seu quad no eixo Roll. Então, piloto, para a gente poder começar a trabalhar, vamos clicar aqui em cima onde tem escrito frequência e vamos mudar de frequência para aceleração, né? Frec versus throttle. E aí ele vai trazer esse gráfico aqui, que no meu está meio apagado, porque o meu frame é um frame bem robusto, bem rígido, bem duro, não tem muitas vibrações, meus motores não estão com os eixos empenados, eu fiz esse voo, minhas hélices não estavam novas, estavam mais ou menos, mas como você pode ver, não tem muito ruído. Então, para a gente poder aumentar esse nível de ruído, vamos mexer nesse carinha aqui da direita, ele vai dar uma clareada onde está o ruído, e aí eu vou te mostrar o que você faz para poder começar a analisar isso. Então, com o Betaflight aberto, eu vou te mostrar como é que você faz para identificar o que o filtro de RPM classifica como ruído dentro do log. Então, se você abrir lá esse cara aqui, você pode ver que no meu gráfico, exatamente esse gráfico aqui, ele é alargado, os motores eles fazem uma curva de aceleração. Então, a partir de 100 Hz para cima, quem vai eliminar qualquer ruído é o filtro de RPM. Então, se você vê no seu gráfico a gente chama de cachoeira, né? Se você vê no seu gráfico essa cachoeira aqui, isso aqui são os ruídos dos motores transferidos para a sua controladora. Então, você pode ver que o meu começa um pouquinho aqui depois de 200 Hz e aí ele sobe até eu começar a acelerar de 20%, 30% até 100% de aceleração. E aí ele termina mais ou menos em 400 Hz. Então minha recomendação aqui, deixa esse filtro de RPM do jeito que vem no Betaflight, porque ele pega uma gama boa de 100 Hz para cima. No meu caso, como meu frame é bem duro, meus motores estão bem novos, eu poderia jogar isso aqui para 150, porque a gente pode ver que lá no gráfico, o meu ruído começa a partir dali de 200, 210. Meu nível de ruído de motor. E aí eu estou começando desde 100, mas não faz muita diferença. Então deixa 100 Hz, que ele vai tratar tudo que está a partir de 100 Hz até lá em cima de aceleração. Aí beleza, aí você deve estar se perguntando, o que é isso? 3 harmônicas, número de harmônicas de motor, de RPM? Então, se a gente voltar lá no meu gráfico, você pode ver que a primeira harmônica é essa que está bem detalhada, bem clara, que é a primeira harmônica dos motores, e tem a segunda harmônica que está um pouquinho apagada, e a terceira harmônica é essa daqui, que dá para ver um pouquinho, tá lá, mas não está tão clara igual a primeira. Então, novamente, recomendação, deixa 3 harmônicas. Então, beleza, já tratamos os filtros de RPM, que vão tomar conta, vão anular qualquer ruído vindo dos motores. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente configurar o nosso filtro de NOT dinâmico que vai cuidar do ruído do frame especificamente. Então, como é que você consegue ver qual é o ruído do frame? Como é que você consegue diferenciar isso do ruído dos motores? Você pode ver que o ruído dos motores é um ruído que ele vai aumentando gradativamente conforme você acelera o seu quad. E esse ponto aqui reto em pé é ruído de frame, tá? Então, meu frame é um frame bem rígido, com braço bem grosso, não tem muito movimento, então eu só tenho um ruído, mais ou menos aqui a 250 Hz, que é quando o meu frame balança e transfere esse ruído para minha controladora. Então, como a gente configura no Betaflight o filtro de NOT dinâmico para anular essa transferência de ruído do frame para a controladora? No Betaflight, a gente vai lá no filtro de NOT dinâmico e, novamente, vamos manter a recomendação do Betaflight 4.3. Como eu só tenho uma ressonância no meu frame, que é essa daqui, eu deixei o número padrão, que é um filtro de NOT, tá? E aí, essa recomendação de NOT dinâmico, o fator Q é do Betaflight 4.3. E como vocês podem ver, o meu filtro ele começa a minha ressonância começa mais ou menos aqui a 220, 230 Hz, tá? Então eu deixei para começar a 150 Hz, padrão. E aí, como eu não tenho mais nada lá para cima,
o que eu poderia fazer? Eu poderia, acabou mais ou menos aqui em 287 Hz, tá? Eu poderia descer esse fator máximo, que seria o número de Hz que ele iria filtrar. Então o filtro de note dinâmico ele vai caçando pontos aonde tem esses picos de ruído no seu frame. Então se você só tem só um, ele vai tentar achar aquele pico e vai anular. Vai achar o pico e vai anular. Então para ele poder trabalhar menor, você tem que deixar esse número aqui o mais perto possível. O meu eu poderia botar, supor, 150 a 400, mas novamente não tem ganho nenhum. Eu fiz já um teste com filtro padrão, que vem no Betaflight, que é 150 a 600, tá? E botando isso daqui, 150 a 400, não teve ganho nenhum. Minha recomendação, deixa do jeito que vem no Betaflight, tá? Então se você tem só uma ressonância de frame aqui, não tem duas nem três, deixa só um filtro de note dinâmico. Se você tem 2 pontos daquele reto, bota 2. Se você tem 3, você bota 3. Quanto maior o número aqui, mais atraso de fase você vai ter no filtro, mais latência e pior o seu quad vai voar. E agora como é que a gente faz para tratar o resto dos ruídos? A gente vai usar os filtros de low pass do Betaflight, tá? Isso aí é que vai te dar um grande ganho de acordo com o frame que você voa. Se você voa um frame bem rígido, sem vibração, meu conselho para você, você pode desligar os dois e testar. Tá? Se você falar, tá muito agressivo, eu te aconselho a deixar só habilitado o segundo, low pass do giro, e voar. Isso aí vai adicionar mais ou menos 1 milissegundo de atraso de fase nos seus filtros, que não é muita coisa, e vai te deixar no lado mais seguro, não tão agressivo do seu tune. Deixe o segundo filtro habilitado com um valor padrão de 500, que vai ficar beleza. E aí você deve estar se perguntando, pô Marcelo, desligar os dois não é perigoso? Não, o seu giro já tem embutido no hardware um filtro de PT1, que é esse mesmo filtro que o Betaflight possui, que começa a filtrar as frequências de low pass a 250 Hz. Então se o seu giro é um MPU 6000, ele já tem um filtro embutido. Então você está dobrando esse filtro, usando um filtro de hardware mais o filtro de software, para poder fazer a mesma coisa. Mas, novamente, tudo vai depender do seu quad, se é rígido, se tem braço quebrado ou está soltando. Então, deixa habilitado só para poder ficar no lado seguro. Então, beleza. Então, a gente fechou essa análise dos filtros usando a ferramenta de Black Box Explorer do Betaflight. Então, essa parte esquerda aqui toda, a gente usou a ferramenta para poder definir. Eu te mostrei como você analisa o ruído dos motores, onde você vai utilizar o filtro de RPM para poder cancelar esses ruídos. Te mostrei como você começa a botar o note dinâmico para poder cancelar ruídos no seu frame. Então qualquer coisa entre 150 e 600 Hz, o note dinâmico vai caçar esse ruído e vai cancelar. E aí, para a gente poder trabalhar os filtros do termo D, que é onde você vai ganhar bastante agilidade nos processamentos desse filtro, nós vamos utilizar a ferramenta do PID Toolbox, que vai mostrar as alterações que a gente fez no voo base com a alteração que a gente fez no voo seguinte, comparar e ver o que a gente está ganhando em termos de rapidez no processamento ou perdendo, adicionando latência para poder processar esses filtros.